Bom dia 3001, bom dia 3002. Vamos começar a falar sobre química orgânica. Definição de química orgânica. É o ramo da química que estuda os compostos carbônicos ou os compostos orgânicos, que são aqueles formados por átomos de carbono. Então, nós vamos ter cadeias carbônicas que formam, esses compostos orgânicos, sendo que o carbono ele pode estar ligado a outros elementos químicos, como o hidrogênio, o fósforo, o enxofre, o nitrogênio. E quando eles estão geralmente ligados a esses elementos que eu acabei de falar, podemos formar as proteínas, carboidratos, lipídios, a própria cadeia de DNA, ou seja, o carbono ele é importante na formação da nossa matéria orgânica, a matéria orgânica presente nos seres vivos. Bom, característica dos carbonos. O carbono é o elemento químico principal que forma todos os compostos orgânicos, tá? Ele é um ametal ou não metal. E conforme a tabela periódica, ele possui as seguintes características, tá? Eu não coloquei aí, mas ele, na tabela periódica, ele se encontra na família 14. Massa atômica 12, tá? A massa atômica dele é 12, o número atômico é 6. Apresenta 4 elétrons na camada de valência, ou seja, ele é tetravalente. Para ele se enquadrar na regra do octeto, ou seja, ele ficar estável, ele precisa compartilhar elétrons, pares de elétrons, tá? Ele não pode nem doar e nem receber elétrons, ou seja, fazer uma ligação iônica. Então, no caso, ele faz ligações covalentes, ou seja, forma 4 ligações covalentes. Ele pode formar cadeias curtas ou longas, com várias disposições e alta capacidade de se ligar a outros átomos. Bom, classificação do carbono. O carbono pode ser classificado seguindo vários critérios. Um deles se baseia na quantidade de demais átomos de carbono a ele ligados. Então, eu tenho carbono primário, secundário, terciário e quaternário. O carbono primário, ele está ligado diretamente a um carbono. Secundário, diretamente a outros 2 carbonos. Terciário a 3 e quaternário, ligado diretamente a 4 outros carbonos. Então, no desenho aqui, mostrando aqui, nós temos o primeiro carbono, tá? Ele é um carbono primário. Por que ele é carbono primário? Porque ele está ligado apenas a um carbono. Esse aqui também é carbono primário, porque está ligado apenas a um carbono. Já esse aqui é um carbono secundário. Por quê? Ligado a esse e a esse carbono. Terciário é esse aqui, formado, porque ele está ligado a esse e a esse carbono. E aqui é um carbono quaternário, tá ligado a 4. Aqui não saiu, mas no desenho de vocês lá na apostila está bonitinho. Então, aqui eu tenho esse carbono aqui, ligado a um carbono, a esse carbono e a um outro carbono que estaria aqui, tá? É o carbono quaternário. Aqui, ele é secundário. Por que secundário? Ligado a esse e a esse. Também secundário, ligado a esse e a esse carbono. Esse aqui é terciário, porque ligado a esse carbono e a esse carbono. Vocês reparem, tá, que essa cadeia aqui, ela tem ligações simples e ligações duplas e triplas, tá? Então aqui, ligações simples é porque só tem apenas aqui tracinhos, ou seja, um tracinho. Tá? Ligações duplas é porque tem 2 tracinhos. E ligações triplas 3 tracinhos. Tá? Aqui eu posso dizer, numa ligação covalente, um par de elétrons, aqui 2 pares de elétrons, aqui 3 pares de elétrons. Tá? Bom, classificação,
Os critérios para classificar as cadeias carbônicas são fechamento ou não da cadeia, tipos de átomos com presença ou não de heteroátomos, organização dos átomos da cadeia, ligações estabelecidas entre os átomos, elas podem ser abertas, fechadas ou mistas. Primeira cadeia aqui, a cadeia aberta, também são chamadas de acíclicas ou alifáticas ou alifáticas, né? Nesse tipo de cadeia, os átomos de carbono se ligam e deixam as extremidades livres. Ou seja, quando eu tenho uma cadeia aberta, gente, eu consigo ver o final, né? No caso, o início e o final da cadeia, aqui, ó, início e fim, tá? Nesse caso aqui, gente, ela é uma cadeia normal. Por que cadeia normal? Porque ela não tem nenhuma ramificação. Isso aqui, tudo, esses tracinhos aqui, estão ligados a hidrogênio. Então, ela é uma cadeia, né, aberta, normal. Aqui ela é uma ramificada. Por que ramificada? Ela é aberta porque eu tenho aqui, ó, as extremidades estão, né, eu consigo ver ela é o início e fim da cadeia, as extremidades estão livres, só que nos carbonos do meio eu tenho uma ramificação. Esse carbono aqui se liga a outro carbono. Mas se liguem, se essa ramificação aqui tiver aqui e essa aqui tiver aqui, ela não é cadeia ramificada, tá? Ela é uma cadeia normal. Por quê? Ela está nas extremidades, então ela acaba formando uma cadeia única, tá? Então aqui, essa aqui é a cadeia principal e essa aqui as ramificações. Aqui, ó, cadeias homogêneas. É aquelas que têm somente átomos de carbono, ela não tem heteroátomo. Quando eu falo heteroátomo, é um átomo, né, que é totalmente diferente de carbono, tá? Ou seja, não ele pode ser um oxigênio, um nitrogênio, um enxofre, mas nesse caso aqui só tem o quê? Só carbono, tá? Eu não tenho outro elemento, só apenas o carbono. No caso aqui, a heterogêneo, olha aqui, ó. Eu já tenho aqui, ó, um oxigênio dentro da cadeia. Ah, mas professora, mas se tiver o oxigênio aqui fora? Se tiver o oxigênio fora, não me interessa, ela continua sendo homogênea, tá? Se eu tiver um oxigênio aqui. No caso aqui, o oxigênio está aparecendo dentro da cadeia, tá? Se ele tiver pro lado de fora, ele é uma cadeia homogênea. Só que seguinte, tá? Aqui eu dei o exemplo do oxigênio, mas não significa que não possa aparecer um nitrogênio, tá? Um enxofre dentro da cadeia. Bom, as cadeias abertas saturadas são aquelas, como eu já havia falado lá no início, são aquelas que têm ligações simples. Então, olha aqui, ó, ligações simples, ó, só ligações simples, tá? E as insaturadas eu tenho ligações duplas ou triplas. Aqui, ó, ligação dupla. Já as cadeias fechadas, tá? Ou cíclicas, ligam-se entre si e formam um ciclo. Elas podem ser aromáticas ou alicíclicas. Se forem alicíclicas, são classificadas ainda como homocíclicas, heterocíclicas, saturadas ou insaturadas. Então, no início aqui, ó, eu estou falando da aromática. Cadeias fechadas aromáticas. Geralmente, as cadeias aromáticas, elas apresentam essa bolinha aqui, ó. Olha a bolinha. Ela é um hexágono, tá? Com uma bolinha dentro. E aqui, ó, aqui, são carbonos. Então, olha aqui, ó, carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui. Então, eu tenho 6 carbonos e dentro dessa cadeia tem uma bolinha. Geralmente, né, esses carbonos estão ligados a ligações duplas. Então, quando essas ligações duplas se juntam, formam essa bolinha aí dentro. Quando eu tenho apenas um anel aromático, é um benzeno. Quando eu tenho mais de um anel, é uma cadeia polinuclear. Aqui, ó, são polinuclear. Já as cadeias fechadas alicíclicas, que não possuem anel aromáticos, tá? Elas são divididas em saturadas, insaturadas, homogêneas, heterogêneas, tá? Sendo que elas, né, eu costumo dizer, como elas formam um ciclo,
elas formam, no caso aí, figuras geométricas, tá? Como quadrado, triângulo, tá? Vocês vão poder observar aí, tá? Então, ela pode ser classificada como homogêneas e heterogêneas. Homogênea, como já havia falado, só tem apenas carbono. Olha aqui, ó, carbono, 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 carbono. Não tem nada de diferente ali, tá? Já nas heterogêneas, ela já tem um heteroátomo dentro aqui, ó. Nitrogênio, oxigênio, tem o nitrogênio aqui, tá? Então, ela é heterogênea. Já as cadeias saturadas, fechadas saturadas, são aquelas que só têm ligações simples. Olha aqui, ó. Só ligações simples, ó. Não me interessa aqui fora, não. É aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? São as ligações simples. Professora, pode ter, em vez de aqui fora ter um carbono? Pode. Tá? Esse carbono aqui estiver ligado a outro carbono aqui fora, pode. Aí eu vou dizer que ela é fechada, ramificada, tá? Já aqui, ó, as fechadas insaturadas são aquelas que têm ligações duplas. Olha aqui a ligação dupla, ligação dupla, ligação dupla. Então, ela é fechada e possui ligações duplas. Já as cadeias mistas são aquelas, né, que os carbonos se ligam entre si e, como ocorre com as fechadas, também formam um ciclo na cadeia, tá? Então, eu tenho aqui, ó, cadeia aberta e aqui eu tenho uma outra aromática. Então, tem uma mistureba aqui, tá? Eu tenho cadeias abertas e tenho uma cadeia aromática. Então, por isso que ela é uma cadeia mista. Bom, o vídeo termina aqui. Espero que eu tenha contribuído um pouco, né, para que vocês consigam entender um pouco da química orgânica. Vou passar alguns exercícios para vocês fixarem, né, a matéria. Espero que todos fiquem bem e tenham uma boa semana.